Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Comentários de Questões. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito. Estou aqui todos os dias comentando questões de prova do Detran, questões essas elaboradas pela professora Maria Olma e que fazem parte do material didático desta editora, a UniCFC. Então aqui, você que está fazendo o seu processo de primeira habilitação ou reciclagem de condutores, com certeza você vai encontrar o conteúdo que você precisa para fazer aquela revisão interessante sobre os assuntos que você provavelmente encontrará na sua prova. Então já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, assim você mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo e também ativando o sininho sempre que a UniCFC postar um novo vídeo, você também será notificado para que você não perca os conteúdos. Nós já temos aí dezenas e dezenas de questões comentadas e aí você pode já ir aproveitando também, após esse vídeo, ver os outros vídeos que nós temos aqui, as outras questões que nós já comentamos. Então, vamos aí para uma próxima questão. Temos aqui uma questão do módulo de legislação de trânsito. Diante da placa R1, você, como condutor, deve, alternativa A, dar preferência de passagem ao veículo que circula na via na qual vai entrar ou cruzar. B, diminuir a velocidade do veículo, olhar para os lados e só depois entrar na via ou cruzá-la. Alternativa C, se necessário, parar o veículo para poder dar preferência de passagem aos outros condutores. A alternativa D, parar o veículo antes de entrar na via ou de cruzar por ela, prestando atenção ao trânsito. E a alternativa E, diminuir a velocidade como medida de segurança antes de entrar na via. Então, a placa R1, popular placa de pare, né, que na verdade é uma placa de parada obrigatória, né, esse é o nome dela. Está aí, então, na tela para você. Inclusive, é uma das únicas placas de regulamentação que possui um formato diferente, né, que é uma exceção à regra. Como regra, nós temos as placas circulares, mas, nesse caso aqui, a placa ela tem formato octagonal, né, são 8 lados, então, ela tem esse formato diferenciado. Esse tema, ele é de extrema relevância, tá? Ele mexe diretamente com as questões de preferência de passagem, tem um valor prático, né, todas as ruas você vai encontrar, eventualmente, essa sinalização. Então, aproveitando que ela está aqui na nossa questão, nós sabemos o que fazer, nós vamos dar uma revisão em 3 placas, 3 sinalizações que, de certo modo, se relacionam, né, e que, às vezes, é fácil de você confundir. Então, a gente vai poder já sair aqui deste vídeo sabendo bem essas 3, evitando confusão. Então, a placa de parada obrigatória, né, que é o nome da nossa placa da questão, ela assinala ao condutor que deve parar o veículo antes de entrar ou cruzar a pista ou a via. Então, nós já temos aí a nossa resposta, nós já vamos ver ali qual é a alternativa que se encaixa. Né? Mas então, é a placa de parada obrigatória. A gente imobiliza o veículo e só após a imobilização é que, observando o trânsito, verificando se está cruzando algum veículo, se tem condições de segurança, é que daí a gente vai avançar, né? Veja que ela vai ser usada como forma de reforçar a preferência de passagem, né, ou alterar as regras de preferência. Né? Nós temos lá no Código de Trânsito as regras de preferência quando não há sinalização. Então, quando existe a sinalização, o que vale, o que a gente vai obedecer é a sinalização viária. Na ausência, nós vamos nos remeter lá ao artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito, que vai nos dizer quando, em que tipo de em que situações, né, na interseção a preferência será de um ou de outro. Tá? Então, essa é a nossa placa da questão. Inclusive, a desobediência a essa placa configura infração de natureza gravíssima lá do artigo 208, que é um artigo, inclusive, que trata da infração, e, inclusive, no mesmo artigo nós temos a infração, também gravíssima, portanto, de avançar o sinal vermelho, veja só. Então, quer dizer que para o legislador, ao criar o Código de Trânsito, a pessoa que deixa de parar, não para na placa de parada obrigatória, ela está cometendo a mesma infração daquela que cruza o sinal vermelho, né, devido ao grande risco que ambas as condutas trazem para a segurança. Então, essa é a nossa placa de hoje. Nós temos uma placa que é a placa de dê preferência, a R2, também é uma placa de regulamentação, tem um formato diferenciado, é uma exceção à regra, né, mas veja só, né, ela assinala a obrigatoriedade de dar a preferência de passagem ao veículo que circula na via em que a gente vai entrar ou vai cruzar, devendo, para dar essa preferência, reduzir a velocidade ou parar se necessário. Então, aqui,
Eu só vou parar efetivamente se realmente está cruzando alguém vai cruzar na outra rua, e aí eu acabo parando para dar a preferência, né? É a placa de dê a preferência. Então, ela é usada também para controlar o fluxo e estabelecer as regras de passagem, definir, né, quem é que vai passar. Isso aí quem vai ver é o órgão de trânsito que vai colocar, escolher a qual das duas placas, se a de parada obrigatória ou a de dê a preferência, é a mais indicada. Aí existem critérios, tá, que eu não coloquei aqui para não tornar o vídeo muito longo, mas existem critérios, obviamente, que devem ser observados. Veja que interessante, se na placa de parada obrigatória a infração por desobedecê-la é gravíssima, na placa de dê a preferência a infração é de natureza grave, então é um grau menor, né? Nas gravíssimas nós temos aí 7 pontos na habilitação, uma multa hoje de R$ 293,47, e na grave 5 pontos e uma multa de R$ 195,23, que é o caso dessa placa aqui. E aí nós temos uma outra placa do outro conjunto, que é a das placas de advertência, e que ela confunde às vezes, porque veja que ela também está escrito pare, mas ela não vai determinar a parada, porque ela não é uma placa de regulamentação, né? As placas de regulamentação, sim, têm valor imperativo, dão um comando que a gente tem que obedecer. Não, as placas de advertência, elas advertem, elas nos alertam de situações. Então, veja que essa placa de advertência amarela aqui, escrito pare, ela está dizendo que à frente, né, nós estamos advertindo que à frente vai existir uma placa de parada obrigatória. Então, ela é colocada antes da placa de parada obrigatória propriamente dita, uma forma de garantir que você, condutor, reduza a velocidade de forma adequada antes de chegar na placa, né? Então, o órgão de trânsito vai ver que até chegar na placa de parada obrigatória, existe um trecho aí em que as pessoas desenvolvem uma velocidade mais alta. Então, eles colocam a outra placa de advertência, no caso, anteriormente, para avisar que existe na frente. Então, como é uma placa de advertência, é claro que não existe infração. Essa placa aqui, ela está só nos dizendo que à frente vamos ter. Então, a gente já vai se preparando, reduzindo a velocidade para parar, certo? E aí, então, olhando aqui as nossas alternativas, a alternativa A não é a nossa resposta, né? Porque fala em dar preferência de passagem, não. A placa de dar preferência é a do triângulo ali de ponta cabeça, R2, a do meio, né? Então, a alternativa A, não. A B, diminuir a velocidade, olhar para os lados e só depois entrar. Não. A placa de parada obrigatória obriga a parada, ela é obrigatória. Então, não, nada de reduzir, olhar para os lados e cruzar. A gente sabe que isso é muito comum os motoristas fazerem, não é à toa que nós temos muitos acidentes, mesmo em cruzamentos sinalizados. A C, se necessário parar o veículo para poder dar preferência. Não, não é necessário parar só se vai dar preferência. Não. Aí eu teria que ser a placa de a preferência. Não. Parada obrigatória, então eu devo parar o veículo antes de entrar na via ou de cruzar, prestando atenção no trânsito. Alternativa D. É a única, inclusive, que fala em parar, né? As outras falam em dar preferência ou em reduzir a velocidade, coisas que não remetem a esta placa. Sim, e sim remeteriam à placa de D a preferência, certo? Então a nossa alternativa aqui é a letra D. Ok? Comenta aí o que você achou dessa nossa questão de hoje, tá? Aproveita aí para ver os outros vídeos, deixa seu like, interage aqui com a gente, que isso ajuda também a dar um apoio aí ao canal para que mais pessoas conheçam o conteúdo que a gente está oferecendo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.